Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais um programa, bem assim, mais uma semana. E a gente juntinhos, eu voltei das minhas férias. Desde já que agradecer a Porlane Santos, né, que ficou aí com vocês, levando esse bem assim para frente. Então, muito obrigada, Porlane, a você. A partir de hoje, volta aqui a assumir o comando. Obrigada também a você, tá, que está aí desse outro lado da telinha, aqui acompanhando a gente. Olha só, hoje aqui no programa desta segunda-feira, nós vamos falar sobre a hora H e do parto. Tem muita gente que sofre com aqueles alarmes falsos, né? Pois é, a gente vai falar sobre isso. Como saber, enfim, quando é que é a hora H, né? Também ainda hoje é segunda-feira, tem ela, nossa musa, né? A nossa consultora de imagem e estilo, Líbia Fázio, fazendo aí, né, o seu quadro Papo de Estilo. Eu já vou logo dar o spoiler, tá? Hoje ela vai falar sobre a cor lima. Diz que é uma cor aí que vem com tudo, tá? E também ainda, para fechar aqui o programa, nós vamos falar sobre consultoria para grávidas. Você sabia que já existe esse serviço no mercado? Tá muito em alta, as gravidinhas estão gostando muito, tá, deles? E a gente vai trazer mais detalhes para você já já. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525, né, ou 25 da Claro Net, da Net Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que você consegue nos assistir de qualquer lugar onde você esteja, não importa onde, tá? Basta aí ter o nosso aplicativo no seu celular ou no seu tablet e você vai conseguir acompanhar toda a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando sempre aqui das nossas redes sociais, então se você ainda não nos acompanha, corre lá nas principais plataformas digitais, procura os nossos perfis, que são esses aqui, ó, que estão aqui na telinha. Vai lá e acompanha a gente, tá? Segue, curte, comenta, compartilha, enfim, nós gostamos muito de interagir com vocês também lá, tá? No mundo digital. Vamos embora começar o nosso programa de hoje por aqui. Seguinte, no mundo fictício, né? Aquela hora H do parto ali é sempre a mesma, né? A bolsa estoura e lá se vai a mãe acompanhada do pai e do filho, né? Para a maternidade e poucos minutos depois ela já aparece com o bebê no colo. Mas só quem passou por esse momento, né? Sabe bem como é que é a realidade. O quanto que é demorado, na maioria dos casos, e quantos alarmes falsos, né? As mamães, elas enfrentam, principalmente as de primeira viagem. Quem que conversa agora sobre esse assunto com a gente aqui no estúdio é o ginecologista obstetra Telmo Henrique. Muito bom dia, doutor Telmo. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. É um prazer enorme a todos os espectadores da TV Mar, principalmente as mulheres nessa semana do Dia Internacional da Mulher. E a gente que agradece muito, tá, doutor Telmo, a sua presença aqui com a gente. Vamos lá. A realidade é muito diferente dessa ilusão que às vezes os filmes e as novelas elas acabam criando para as mulheres? A realidade desse ciclo gravídico puerperal é muito complexo, né? Inicia com uma gravidez que vai até 38 semanas. Sim. E a partir de 38 semanas a 42 semanas ela deve entrar em trabalho de parto, que é o período de uma gravidez a termo. Né? Só que a partir de 36, a paciente começa a ficar muito angustiada e ela precisa ficar atenta a esses sinais e sintomas que podem aparecer. Ela tem um período de latência que ela normalmente consegue perceber, as contrações começam a ficar mais perto, Sim. certo? Que a gente chama de treinamentos, ela começa a ter uma perda do fluxo maior, certo? Tudo isso vai levando a mostrar para ela que está se aproximando do período de latência, que é o período próximo ao período inicial, que é o período ativo do trabalho de parto. É uma coisa importante a gente orientar que, às vezes a gente fala, e você falou, uma perda de líquido. Não é comum. A perda de líquido não é um sintoma de trabalho de parto. Sim. O ideal era que a paciente não rompesse essa bolsa. Só naquele período expulsivo, porque a bolsa é um mecanismo de proteção. E muita não gente é sinal acha nem sintoma de trabalho de parto. Muita gente acha que é isso, E muita né? gente fica achando que eu só vou para a maternidade quando romper a bolsa. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus. É lógico, se romper a bolsa, em qualquer momento você tem que ir para a maternidade. Porque você tem que avaliar se ela realmente está em trabalho de parto ou não. Mas você pode romper a bolsa com 30 semanas. E o neném só nascer com 38 semanas. Olha então, só. Bolsa não é sinal nem sintoma de trabalho de parto. Sei. O que é que ela tem que ficar atenta no final? Ela tem que ficar atenta àquelas contrações
né, que iniciais são contrações preparatórias, mas que dá uma em cada hora e muda o perfil. Quando ela passar para um perfil de 3 a 4 contrações em 10 minutos, aí sim, ela deve procurar um serviço porque ela está iniciando o trabalho de parto. Antes ela pode estar até com 2 contrações, que pode demorar de 16 a 20 horas, que é o que a gente chama de período de latência. Está chegando a hora, mas ela ainda não está na fase ativa do trabalho de parto. Fase ativa é quando ela está tendo 3 a 4 contrações em 10 minutos, é quando ela deve procurar o serviço, ela vai ser examinada, o médico vai confirmar realmente as contrações e vai fazer um exame que ela acha que é muito inconveniente, que é o toque. Sim, o toque é necessário. Também, né? Para quê? Para a gente avaliar a dilatação. Porque o colo ele vai ter que apagar e vai ter que dilatar. Ele dilata de 0, ele está fechado, ele vai ter que dilatar até 10 centímetros. Sim. E aí a gente tem que confirmar o trabalho de parto. Então, se ela tiver mais de 3 contrações e tiver mais de 3 centímetros de dilatação do colo, então ela está em trabalho de parto. Então, esse é o grande sinal. São 3 ou 4 contrações em trabalho de parto. Agora, se ela já está próxima ao parto, se ela romper bolsa, tem que ir para a maternidade. Se ela tiver algum sangramento, se ela notar que o neném diminuiu os movimentos, também deve procurar um serviço. Não quer dizer que necessariamente ela vai ficar internada, porque não precisa. Muitas vezes ela vai ser examinada, o médico vai fazer uma avaliação da vitalidade do neném, saber se está tudo bem com o neném, se ele está mexendo, se o BCF está normal, se a oxigenação está normal. Ela pode fazer um exame que se chama cardiotocografia basal, que é para avaliar a vitalidade fetal, saber se o neném está bem. E aí ela avalia, está com o início de dilatação, está começando o trabalho de parto, ela pode até ficar em casa. Porque o primeiro período do trabalho de parto é de 6 a 12 horas. Então, necessariamente, ela não tem que ficar esse período todo no hospital. Esperando, ela pode ficar no seu ambiente, né, que é mais tranquilo, é mais confortável, é melhor para estimular as citocinas, endorfinas. Por quê? Porque ela ali está inibindo a neocórtex, não está muito estressada, não está produzindo adrenalina. Que essa é uma questão fundamental do parto. É você estar num ambiente tranquilo. Existem 3 eventos biológicos que são regidos pela tranquilidade, né? Que é o parto, que só funciona se a gente estiver num ambiente tranquilo. Que é o parto, a amamentação e o amor. Porque os 3 são regidos pelas ocitocinas. E as ocitocinas só são produzidas, e as endorfinas, para ter um parto com pouca dor, se você estiver tranquila, se você mudar aquele estado de consciência. Para sair daquele estresse, né? Exatamente, para inibir a neocórtex. A gente até brinca, ninguém faz amor com a casa pegando fogo, ninguém pare com estresse, ninguém amamenta com estresse. Então isso é fundamental. E doutor, o senhor falou aí sobre gravidez a termo, né? Eu fiquei interessado. O que é esse termo, gravidez a termo? A gente às vezes fala, pensa que está falando... Gestação a termo, na verdade. Gestação a termo é aquele momento em que você, em qualquer momento, pode entrar em trabalho de parto. Que corresponde a 38 a 42 semanas. Se o neném entra em trabalho de parto, um desses sintomas, romper bolsa, ou tiver contrações, ou começar a dilatar o colo antes de 38 semanas, a gente está diante de um trabalho de parto prematuro. E se a gente tiver, depois de 42 semanas, a gente está diante de um trabalho de parto pós-termo. Então, a gente entre 38 e 42 semanas é o período que a mulher deveria ficar com muita tranquilidade, esperando a hora de entrar em trabalho de parto. E às vezes a paciente diz, eu quero um parto normal, mas eu só vou esperar até 40 semanas. Não pode ser, porque 40 semanas é a data provável do parto. O neném teria que ter nascido 15 dias antes ou 15 dias depois. E isso é muito importante, porque o momento de nascer, existem algumas evidências mostrando que quem decide é o feto. E veja que agressão, você marcar uma cesárea e tirar o neném no momento que ele não está ainda pronto do ponto de vista biológico, hormonal. Entendeu? Ainda tem isso, né? O senhor também falou sobre o período de latência. É uma outra dúvida que eu tinha anotado aqui. O que é o trabalho de parto latente e o trabalho de parto ativo? O período de parto, a latência do trabalho de parto, do período de parto, é quando ela começa a aumentar as contrações, né? Mas essas contrações ainda não são rítmicas, ainda não estão acontecendo de 3 a 4 em 10 minutos, de forma bem sincrônicas, certo? E ainda não tem dilatação. Ainda não começou a dilatar o colo. E isso normalmente acontece entre 16 e 20 horas antes dela entrar na fase ativa do trabalho de parto.
é quando as contrações ficam rítmicas, 3 a 4 em 10 minutos, sempre, de 10 em 10 minutos ela tem 3 ou 4 contrações, e quando você vai examinar, ela já tem 3 ou 4 centímetros de dilatação. Ela entrou na fase ativa do trabalho de parto, que deve durar, isso é muito importante a gente passar essa informação para a paciente, o tempo do trabalho de parto, que é de 6 a 12 horas, que é esse primeiro período do parto, que é o período de dilatação, que é o período em que a gente vai abrir a portinha. Depois que a porta está aberta, basta dar um empurrãozinho e o neném nasceu. Por isso que tem gente que fala que o meu trabalho de parto durou Foi 20 e tantas horas, foram 18 é porque horas. você estava no período de latência, internou às vezes muito cedo. Isso não é bom, nem para a paciente, que vai deixar ela estressada, vai produzir adrenalina, não vai estimular a neocórtex, né? Vai estimular a neocórtex, não vai estimular o cérebro primitivo a produzir, né, citocinas e endorfinas, que é para a paciente ter um parto sem dor. Então, primeiro respeita esse momento, né, esse primeiro momento. E isso pode acontecer em casa. Dá para ficar em casa, ali no seu próprio ambiente, com tranquilidade, com as pessoas que você ama. Com seus filhos, né? com seu cachorrinho, com o seu marido, com a sua doula, com sua mãe, com as pessoas que lhe vão empoderar para o parto, entendeu? Esse período, doutor Telmo, é o período das contrações de treinamento? A gente pode falar isso? Não, o período das contrações de treinamento, ela acontece bem antes, entre 28 até praticamente 38 semanas. O que seriam essas contrações de treinamento, doutor? São contrações que acontecem a partir de 28 semanas, mas ela acontece de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, já é para o colo, para o neném já ir se acomodando, o colo já começar a centralizar, ficar numa posição melhor para o parto, a própria dilatação às vezes já começa a acontecer, entendeu? É o corpo da mulher se adaptando. Se adaptando, porque é isso que a gente precisa entender sobre esse ciclo gravídico puerperal. É um processo adaptativo, né? Todos eles é um processo adaptativo. Nós só estamos vivos hoje, nesse momento, por causa do processo adaptativo. E a gravidez é um processo adaptativo desde o primeiro momento. Desde que um óvulo se encontra com um espermatozoide, milhões de reações bioquímicas, biofísicas, tudo isso vai caminhando, né, evoluindo, se adaptando para chegar a esse momento mágico que é o parto, né? E outra coisa, as mulheres muitas vezes têm muito medo do parto. Porcentagem de primeira viagem, né, doutor? Tem muito medo do parto. Eu gosto muito de falar, o parto é o evento mais simples de toda essa complexidade que é o ciclo gravídico puerperal. Por quê? Porque uma gravidez inicial, um óvulo se encontrar com o espermatozoide e vai crescendo, né, até 12 semanas, o que é que um médico pode fazer? Nada. Nada, praticamente nada. Mas no parto não. O parto é um evento extremamente simples. Uma porta abriu e vai andar alguns centímetros, não é? E você tem uma grande vantagem, que você pode monitorizar. O médico está ali exatamente para isso, não é para intervir durante o parto, é para corrigir algum problema que tenha acontecido. Né? Às vezes, daí a dificuldade de algumas pessoas de conduzir o trabalho de parto, porque ele é um ato fisiológico, o médico praticamente não faz nada. Ele simplesmente está ao lado da paciente para intervir quando existir algum problema. É o próprio corpo e o bebê, né? Ponderada, e porque vai nascer, do mesmo jeito que ela ficou grávida, que 2 células, vai ocorrer o nascimento. Muito bom. E, doutor, quando que é chegada, né, aquela hora de fazer a força para que o bebê ele saia do corpo? Muito bem. Então, o primeiro período é esse período de dilatação. Né, que vai demorar de 6 a 12 horas. E aí ela chegou no período expulsivo, que a natureza é muito sábia. Até chegar a 12 horas, até chegar ao período expulsivo, a mulher não precisa fazer nada. Precisa estar de bem, comendo, se alimentando, caminhando, ouvindo música, porque quanto mais relaxada, menos dor, mais endorfina. Porém, as contrações que ela está ali tendo, de 3 a 4, e que está dilatando o colo, ele produz apenas 50 milímetros de mercúrio. E para ocorrer a expulsão do feto, esse, que eu disse, empurrar, vai andar um pouquinho, ele precisa de mais 50 milímetros de mercúrio. E isso é a mulher consciente, é a prensa abdominal, é ela fazendo força. Por isso que eu gosto de dizer que o parto, o período expulsivo do parto, é a maior jornada energética que a paciente pode ter. Por isso que ela precisa estar bem alimentada para produzir ATP, para ter contração. Porque além da contração, ela precisa estar consciente. Por isso que é difícil a gente fazer parto quando uma mulher não quer. Quando ela diz, eu não quero, acho que não vou me sentir bem, eu não estou empoderada, então não adianta você insistir. Você tem que respeitar o direito que ela tem. Agora, esse direito ela é consciente.
sabendo de todos os riscos que é uma escolha de um parto cesárea sem uma indicação precisa. Entendeu? Então, esse é um momento que ela precisa estar consciente, porque ela precisa aumentar essa contração, essa força, né? De 50 para 100 milímetros de mercúrio. Então, isso ela só faz fazendo aquela prensa. Por isso que a gente diz, vamos lá, quando vier a contração, você vai fazer aquela força forte e que você vai conseguir expulsar o seu filho. E esse período normalmente é de 20 a 50 minutos. Agora, claro, não é biológico, não é matemática, às vezes pode demorar um pouquinho mais, às vezes pode demorar um pouquinho menos. A gente sabe que, principalmente, né, a mamãe de primeira viagem, ela sempre tem muitas dúvidas, né? Ela não pode, nada pode acontecer com o corpo, se ela sentir algo diferente, ela já vai ali no médico, já vai ali no hospital, ela já fica logo nervosa. Mas aí é importante, durante todo esse processo que é a gravidez, né, entender todas as etapas do parto. É por isso que é importante, que é para que a mamãe ela já esteja pronta para esse momento? Sem sombra de dúvida. E tudo isso que eu estou falando aqui deve acontecer durante o pré-natal. O pré-natal ele tem 3 momentos, né? A anamnese, de você conhecer a paciente, de examinar a paciente e de orientar a paciente. Então, as orientações são fundamentais. E você tem que passar todas as orientações. Com relação à alimentação, com relação ao medicamento, com relação às alterações de organismo materno. A mulher é muito vaidosa. Não é? E quando ela fica grávida, ela perde as suas silhuetas, então ela vai ficar pensando um monte de coisa. Então, tudo isso a gente tem que passar. E, principalmente, orientar bem sobre a amamentação. Ganhar a mulher para a amamentação é muito importante. Você vai contribuir para diminuir a mortalidade infantil. Falar das vantagens, que a mulher tem menos câncer de mama, menos câncer de ovário, a praticidade, vai dar o melhor leite, não vai gastar um tostão, vai mostrar que o filho que é amamentado adoece menos, cresce mais saudável, são mais inteligentes, tem uma arcada dentária melhor, tem menos hipertensão, obesidade, diabetes. Tudo isso a gente tem que passar no pré-natal. E principalmente sobre o parto. Discutir com ela desde a primeira consulta. Fazer aquela pergunta, e o parto? O que é que você acha? Não, eu tenho medo, eu não queria parto normal. E você começar a trabalhar o consciente, a consciência dessa paciente, o imaginário dessa paciente com relação ao parto. Não é fácil para a mulher. Ela cresce ouvindo que parto é uma coisa meia difícil, dolorosa. É muita dor, é a dor do parto. É a dor do parto. Até a Bíblia fala da dor do parto. Então você tem que desconstruir aquilo dali. Mostrar que você pode até ter parto sem dor, né? Mostrar que quando você está relaxada, você produz endorfinas. E mesmo se você tiver dor, hoje, a obstetrícia moderna, a anestesia moderna, ela já oferece para a paciente a analgesia do parto. Que ela vai ter um parto, vai ter um período expulsivo praticamente sem dor. Isso é muito importante. E você ganhar a paciente para tentar o parto normal. Isso é muito importante e isso é feito durante o pré-natal. Porque durante o parto, a mulher está com um estado de consciência completamente alterado. Não está nem ali pensando, né, doutor? Aí não vai mais racionalizar muito, entendeu? Tá, joia. Doutor Telmo, muito obrigada. Nós conversamos agora aqui, né, um pouquinho aí sobre a hora H do parto, né? Como saber, diversas dicas aqui, a gente aprendeu um bocado sobre essa preparação aí para o parto com o doutor Telmo. Muito obrigada, tá, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui. Quer deixar algum contato para o pessoal que está nos acompanhando, por favor, viu? Não, estamos disponíveis sempre que precisar para a gente falar sobre esse evento tão importante, tão significativo, né, e marcante para a vida das mulheres, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez, bom dia e uma excelente semana. Obrigada, viu? E você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim. Sai daí não, que a gente volta já já.